Olá, eu sou Marcelo Várzea e eu reabri aqui o meu canal Notas Urbanas para mais uma retrospectiva, dessa vez de 2021. Antes de escrever esse roteiro, eu assisti a retrospectiva do ano passado, quando eu andava indignado com esse ex-presidente da República, atualmente quase nada democrática, que insistia em dizer que apesar daqueles 200 mil mortos pela Covid-19, a pandemia estava no fim. Pois é. Não estava. E agora a gente já passou dos 600 mil mortos e ele continua a mentir, festejar, ameaçar e perseguir opositores. Ele adora fazer isso. Ele ele nega tudo que poderia ser comprovado e enaltece coisas injustificáveis. Ele dá vexames em congressos internacionais, mente, é deixado de fora de todas as rodas e até mesmo em restaurante ele é proibido de entrar. Mas por aqui tem gente que ainda o aplaude. Com certeza não devem acompanhar os noticiários, não devem ir ao supermercado. Eu li no Twitter uma coisa muito legal, um post que dizia mais ou menos assim: vem cá, vocês não têm vontade de gritar no supermercado? Vocês não estão vendo a merda que vocês nos meteram? Eu tenho vontade de gritar isso. Para aqueles que votaram no amaldiçoado 17, que já está no hall das temeridades junto com a camisa da seleção brasileira, justificando que votaram em Paulo Guedes, aqui vai uma pergunta. Onde é esse mercado que vocês e ele, o Guedes, frequentam? Vocês colocam gasolina? Compraram passagens aéreas esse ano? Vocês não usam gás de cozinha, não? Já ouviram falar da fila do osso? E já que provavelmente vocês não fizeram lockdown, porque vocês são esse tipo de pessoas, vocês não perceberam a quantidade de pessoas em situação de rua, em qualquer lugar? O que tá bom para vocês? Vocês lembram quando o 13 era o número do azar? Pois que em 2022 ele vira o número de sorte. Agora ele já virou um número de esperança para muita gente, muita gente mesmo. Que a gente siga o exemplo do Chile, do Peru, da Argentina, do México, que varreram o totalitarismo e a extrema-direita de suas fronteiras. Ou dos Estados Unidos, que receberam Biden e deram uma banana, um pontapé na bunda do Trump e mandaram prender o Steve Bannon, aquele que também é guru da família. Se bem que eles têm outro guru também, né? Aquele que foi processado, sabe quem é? Um charlatão que fugiu, um voo muito mal explicado. Enquanto o gado muge defendendo seu minto governante, um ex que foi preso injustamente por um processo descabido cheio de imparcialidade de um ex-juiz que depois entrou para o desgoverno, brigou, saiu e agora está voltando candidato bem na lanterna desse outro candidato de quem ele havia sido algoz, aparece muito mudado, né, esse ex-magistrado, ele está até mexendo na voz. Ninguém reparou, só o Bial. E tem feito muitos vídeos muito editados com os eternos mini arrotos presos. Não seria caso do senhor procurar um gastro, excelência? E pronunciando palavras também mentirosas de duas em duas, né? Porque é o máximo que ele consegue, né? E vai editando. Bom, pelo visto, Pinóquio tem grandes chances de ser o atual mascote desse país. Enquanto isso, aquele outro que ficou mais de 500 dias preso para ser tirado de um jogo ganho, de novo está na dianteira absoluta das intenções de voto e tem sido aplaudido de pé nos plenários europeus. Mas isso quase não sai na imprensa local. Quando sai, é en passant. Estranho, né? A Regina Duarte dizia que tinha medo dele. Agora a gente é que tem medo dela. E também desse trem fantasma desgovernado que traz Bia Kicis, Malafaia, Janaína, Carla Zambelli, Arthur Lira, Luciano, o Hang, o Huck não, né? Porque esse desistiu da política. Muito obrigado. E tantos outros nomes absurdos que frequentam agora o nosso inimaginável cotidiano. Poderiam estar todos naquela montanha russa do Hopi Hari que parou, sabe? No alto de uma subida. Sonho meu. Que essa gente desça a pé de seus altares e se confronte com a realidade. Chega de sordidez, chega de mentira. Não sei qual foi o caminho estranho que essa gente pegou. Que eles saiam dessa via. Bom, se eles saírem, com certeza eles vão entrar na tal terceira via que até agora não firmou ninguém. Dória fez o que tinha que fazer com a vacina. Ponto. É o mínimo. Eduardo Leite saiu do armário. Ok, também é o mínimo que ele deveria fazer. Mas não te parecem assim uns atos heróicos bastante eleitoreiros? Apesar de internamente terem transformado o pleito do PSDB numa lama. Talvez os tucanos não saibam mais nada sobre eleições. Ciro foi o alvo de uma operação abusiva e violenta. Ele também bate em todo mundo o tempo inteiro, está isolado. Ele foi injustiçado nesse caso. Nas pesquisas ele também está péssimo, né? Carta fora do baralho total. Deveria ter ficado na França.
Ele gosta tanto, não devia ter voltado. Por aqui só tem inimigos, alguns até com bom senso de denunciar a ilegalidade da investigação na qual ele se tornou alvo. O jogo político será sujo, muito sujo em 2022. Não acreditem em tudo que vocês leem e assistem. O Carluxo acabou de ser anunciado oficialmente como coordenador da campanha do pai. Já pensou? Não é à toa que o Telegram virou o maior aliado dos bolsonaristas. O aplicativo tem pouca regularização a respeito do que é escrito ou dito por lá. Ele segue as regras de Dubai, que basicamente não quer saber de regra e sim de lucro. Assim como todos eles. Eu não sei qual vai ser a audiência desse vídeo ou o alcance do texto que eu escrevi antes, mas se eu sofrer algum tipo de represália, eu vou pedir para você ficar em sigilo por 100 anos, tá? Nunca contar que viu. Tá super na moda. Tipo, eu conto o que eu não fiz e nego tudo que eu fiz. Inclusive, eu já escondi a minha caderneta de vacinação dentro do forro do sofá. Não para dizer que eu não vacinei, né? Porque eu não sou louco, eu vacinei. Mas para que eu possa salvar a minha sanidade física, que não está imune aos vírus e aos apagões desses auto-hackers que apagam dados por aí. Sacou, né? Mário Frias deveria ter levado seu sofá pro hotel. Será? Ou será que ele é só realmente uma besta negacionista? Acho que sim. Em 2021, muita gente não conseguiu ver as Olimpíadas porque era no Japão e o fuso era puxado mesmo. Mas se matriculou na aula de skate, né? Modinha. Um esporte que já foi proibido pelo Jânio Quadros porque achava que isso era coisa de baderneiro. Gente, quem fala baderneiro? Que coisa mais cringe. Pronto, usei a palavra da moda em 2021. Gente, o que essa gente da direita pensa da vida? Eles vivem, sim, de criticar a vida dos outros e de dizer que eles é que estão sempre certos. Sempre. Olha, eu não disse eles e elas porque essa gente não se importa com isso. Ou melhor, se importa sim em manter o patriarcado branco, mais especificamente. Se for numa motociata, então, melhor ainda. Já viu coisa mais cafona que motociata? Ao contrário da dificuldade em assistir às Olimpíadas e às Paralimpíadas, onde nossos atletas brilharam, o vôlei masculino não foi bem. Maurício, meu filho, como é que você conseguiu que a gente torcesse contra o Brasil? Não te perdoo por isso, nem por tudo de mais nojento que você defende. Todo mundo, por outro lado, acompanhou a CPI como se fosse uma Copa do Mundo. Mas a medalha ainda não chegou, não. Kovac, sim, a nossa vida vale $1 de propina. Prevent Senior ou Previna que esteja morto, eu direi que é um tipo de alta. Políticos de direita apagando posts com discurso de ódio. Não, peraí. Vem cá, a política não seria para promover o bem-estar dos cidadãos? Mas por falar em bem-estar, teve um sujeito que ficou tão desesperado com o panorama apresentado pela CPI que passou a soluçar intermitentemente e, como de costume, fez quase que a merda saísse pela boca. Enquanto isso, quem estava com a consciência tranquila pôde aí bombar seu colchão nas redes sociais ao lado de sua amada. Teve manifestação de direita e de esquerda e muita mentira sobre o número de manifestantes. Teve cantor sertanejo apelando para o fascismo, convocando os caminhoneiros e depois ficou deprimido, né? Talvez porque o áudio do Adnet, fingindo que era ele, tenha sido bem melhor do que era dele de fato, raiz. Teve o Zé Trovão, que se ferrou, mas merecia mais. Teve capitão fazendo bravatas inconstitucionais em palanques e, na sequência, recorrendo ao morcegão para escrever uma carta cheia de mesóclises e desculpas. Veja bem, esse mesmo autor é o autor daquela carta magoada, onde ele se sentia preterido pela Dilma. E depois deu uma facada dela, não fake. Gente, quem escreve o roteiro da direita? Eu me sinto sempre num programa da Rede TV. Aliás, muita coisa está aparecendo na programação da Rede TV. Isso é um perigo. Esses dias, uns atores sensacionais estavam numa cena onde todos confessavam amantes de um tal Matheus. Eu gargalhei. Eu achei que podia ser um vídeo do Porta dos Fundos, mas não era. Era do... Enfim, né? Deixa pra lá. Talvez você tenha visto. Teve também uma senhora de Bauru que xingou o McDonald's de comunista porque naquela unidade tinha banheiros unissex. Cabines individuais unissex. Como nos aviões. Se essa senhora tiver um pouquinho de discernimento, ela vai entender que talvez ela seja comunista. Porque na casa dela, por acaso, tem banheiro de menino e menina. E eu acho que essa gente de bem pensa que sexo é coisa de comunista. Mas eles só pensam em sexo. Talvez porque não façam. A inveja é uma merda, né? E a ignorância também.
deu um rebuceteio no Enem, tiraram várias questões das provas originais, mas deixaram passar algumas outras, como vida de gado, por pura falta de capacidade de interpretação de texto, coisa que de fato, realmente, eles não têm. Senso estético também não. Tem outras coisas inexplicáveis acontecendo. Inexplicáveis? Uma senhora foi presa porque ela gritou noivinha do Aristides. Coitado do Aristides, hoje substituído por uma serva que eventualmente pula e fala em línguas, porque conseguiu um caminho para despistar cheques de 89 mil, no mínimo, com a ascensão de um parceiro. Eu achei que ascensão seria uma palavra terrivelmente evangélica, por isso eu usei. O jogo agora é assim, eu vou ali, eu sou sabatinado, minto, sustento a minha cara de pau, e quando eu consigo o que eu quero, eu faço tudo ao contrário do que eu afirmei que eu não faria. Pega a visão dos infernos. Aliás, por falar em capeta, deveria ser crime qualquer manifestação religiosa nos três poderes, mesmo nos paralelos, já que, mesmo nesses, o dinheiro vem dos nossos impostos, não só, mas também. Por isso que uma coisa tão louca, que tem até uma moça sentindo um vazio existencial, porque nunca foi mesária. Já viu isso? Uma maravilha. Mas boa mesmo é a política diária, como fez aquele homem gay que estava com uma amiga trans em Balneário do Camboriú, quando sentou o cacete num machinho bolsonarista, provavelmente, que os havia agredido verbalmente. E a gente ficou torcendo para que ele tivesse conseguido tacar o cara no mar. Pena que o vídeo cortava antes do grande finale. E eu não tô fazendo ódio à violência física não, tá? Mas cacete. Mas hoje, gente, para se incomodar com um fiofó alheio, a inveja é uma merda. Repito. Por falar em sexo, eu resolvi assumir que eu acho que 69 é uma coisa complicadíssima de ser feita. Talvez eu tenha TDAH. Mas eu nunca sei se eu lambo, se eu mordo, se eu chupo, se eu gemo. Aqui em casa isso está proibido, isso é muito confuso e é muito indecente. Aliás, também deveria ser proibida essa gente que entra no seu perfil e curte 348 fotos seguidas. Isso sim dá medo, Regina, tenho pavor. Outros medos de 2021, a quantidade de reprise das novelas, os 799 aplicativos de streaming que você tem que ter para ver o que você quer ver, as dancinhas do TikTok sendo repostadas em todas as outras redes, aquela criança mini liberal sapatênis que bombou no Twitter, o Uber que sempre cancela, como mudou, né? Antes tinha água, tinha balinha, agora nem te querem mais. Relação antiga dá nisso, acontece. A Adele plagiando ou sendo injustiçada por ter plagiado, a Itapemirim que decidiu voar, mas não decolou, o touro de ouro da Bolsa de Valores de São Paulo, o Borba Gato que continua de pé, o julgamento da Botkiss com cartas psicografadas, além de outros absurdos, o assassino do menino Henri Borel ser chamado no diminutivo com um título de doutor na frente, não me conformo, o viking da supremacia branca no Capitólio, né, que pode transar com seus parceiros, mas não pode ter beijo e afeto, senão ele vira viado, não ser aprovado pela Lumena, um medo terrível do primeiro trimestre, a madrugada heavy de Araçatuba, as questões climáticas, as enchentes, a Janaína Pascoal por existir, né, e também por ficar indignada com os pics feitos por Padre Júlio, a condecoração póstuma do general Ustra, o promovendo a Marechal, aumentando a pensão de suas filhas solteiras, as pensões das filhas solteiras dos militares, esses dados também foram retirados do portal da transparência, pode conferir, a militarização do governo, o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, mas continua sem título mundial, e seus torcedores fanáticos e negacionistas continuam pleiteando um título há muito na justiça. Ah, negacionistas palmeirenses, estão bem capitaneados, entendeu? A eterna cara de pau do Arthur Lira, a Nicole Baus, que plantou e regou durante dias uma planta de plástico, a Sarah Winter, que a gente não sabe mais se esse é o nome dela, nem a posição política. Será que ela seria agora Sarah Summer? Acho que não, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, está em dezembro e continua inverno. A abdução pelo mundo dos podcasts são tantos e tão bons e viciantes que os que estão na minha lista, eu não sei se eles conseguirão ser ouvidos até o final de 2023. Certamente não. Marielle, que está sempre presente, mas até agora não teve o seu caso resolvido. Por que será, né? A provável falência do Zoom, já que o mundo presencial está voltando e vai entrar em desuso esse negócio, né? O presente de Natal recebido pelo esse menino no Fantástico, né? Ele que tomou Pfizer e teve seu braço pendurado provavelmente, mas ele tomou, tá? Porque ele não é burro. Isso é de bom tom, Ilana Kaplan. E a influenza, a variante Ômicron, a Ivete e a da Mata, que ficaram se arriscando em cima do muro, enquanto a Gal foi lá e puxou um hino.
o medo de abraçar, o medo de não querer mais sair de casa, o Masked Singer Brasil, uma realidade distópica levada às últimas consequências. O que era aquilo, gente? A gente olhando os bichos cantando, achei louquíssimo. O Lázaro Borges fugindo por todo o Goiás durante 20 dias, aposto que vai ver a série. A volta do No Limite. A despedida dos Flits no Twitter, uma maravilha de madrugadas assanhadas. Os pretos sendo sistematicamente assassinados, a nossa permanência como campeões de assassinatos de transexuais, a fome, a violência obstétrica, o fogo na Cinemateca, CNPq, a Amazônia em chamas, o incidente do Alec Baldwin com armas de fogo e as declarações do Bananinha a respeito disso, um basculho certamente, o desmonte da cultura, da educação, da ciência, os horrores proporcionados à população indígena, as mortes. Esse ano morreu muita gente. Tarcísio Meira, Paulo José, Eva Vilma, Mila Moreira, Kaique Luna, Carlos Lessa, Marília Mendonça, Paulo Gustavo, Léo Rosa, Lúcia Leme, Aguinaldo Timóteo, Orlando Drummond, Noemi Gerbelli, Sérgio Manberti, Luiz Gustavo, Terezinha Murango, Gilberto Braga, MC Kevinho. Esses são os que eu disse assim, pensando bem rápido, né? Muitos outros artistas, jornalistas, cientistas, pensadores, ativistas e cidadãos. Um ano novo já vai começar. Já estamos na 3ª dose. As crianças devem vacinar mesmo com as ameaças da Anvisa. Estamos voltando a viver. Tomara que não seja só um respiro, que seja uma retomada de fato. Alguns ainda estão desinfetando as compras, os sapatos permanecem nas portas, as máscaras nos rostos. Por favor, bom senso. Tenha uma boa escolha no seu voto. É de extrema importância para que a gente possa viver com um pouco mais de paz em 2023, porque 2022 é o ano da consciência, da verdade. De novo, não vai haver carnaval, mas a gente ainda pode sonhar com ele, assim como a gente sonha com 2023 fora desse circo dos horrores. O ano já vai começar com o BBB. Vem cá, a gente já perdoou a Carol Conká, o Fiuk já parou de fumar, a Juliette e o Gil encheram os bolsos e se comprometeram com questões sociais. Muito bem. A gente vai ver a edição de 22, agora que a gente já está um pouco pelas ruas. Olha, os teatros e os cinemas já voltaram. Voltem. Ou vocês só querem saber de cerveja gelada? É uma delícia, mas a gente precisa de vocês. E vocês precisam da gente também. Que Lula, em 2022, já seja eleito no primeiro turno, que isso não seja fake news. Respira fundo, aguenta coração. Esse ano vai começar. Que a gente comece consciente, em paz e podendo sonhar. Fora Bolsonaro. Sai de vez e não volta nunca mais.